Oi, galerinha! Hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos, mas todos eles ligados a um só, que é a síntese proteica. Então, dentro desse assunto, ou melhor, para iniciar, continuar e finalizar o assunto, a gente vai acabar falando sobre material genético, que vai ser o DNA e o RNA. A gente vai falar sobre ribossomos, sobre o processo de transcrição e também o processo de tradução. Então, vamos começar com o nosso DNA. DNA nada mais é do que o ácido nucleico. Então, DNA e RNA são ácidos nucleicos formados por nucleotídeos. E o que são esses nucleotídeos? Calma, galera. Nucleotídeo é como se fosse uma molécula, só que a gente não vai chamar de molécula, a gente vai chamar de monômero, que é formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada ligada com pontes de hidrogênio, mais ou menos assim. Aqui a gente tem uma representação da dupla hélice e a fita dupla do DNA, onde, como se fosse uma escada, né? Todo mundo dá esse exemplo genérico e eu vou dar também esse exemplo para não sair da moda. Então, nossa escadinha aqui tem um corrimão, que é o que eu representei em azul. Esse corrimão aqui, galera, é formado pelo fosfato e pela pentose. Essa pentose é um açúcar, que nesse caso aqui do DNA vai ser a desoxirribose, tá? E aí a gente tem as escadinhas, os degraus, melhor dizendo, da escada. E os degraus serão então as bases nitrogenadas, que podem ser adenina, timina, guanina e citosina, no caso do DNA. No caso do RNA, vai ter uma diferença aí pequena, mas a gente vai estar comentando mais posteriormente. Então vai ser adenina, timina, guanina e citosina. E eu já vou explicar como é que elas vão também se ligar, que não vai ser aleatoriamente. Bom, isso vocês já podem imaginar, né? Então, galera, a nossa pentose vai ser a desoxirribose e as nossas bases nitrogenadas vão ser assim. Bom, eu vou pegar aqui um espacinho do RNA para falar melhor sobre as bases nitrogenadas. A adenina e a guanina serão bases que a gente vai chamar de úricas. E a timina e a citosina serão pirimídicas. Galerinha, a adenina vai sempre se ligar com a timina e a guanina vai sempre se ligar com a citosina. Se ligar como? Se ligar por quê? Se ligar para quê? Bom, ela vai se ligar porque eu comentei que os degraus são formados por bases nitrogenadas. E vocês podem ver que eu coloquei metade de uma cor e metade de outra, não foi para ficar bonito. Metade que eu representei aqui de vermelho, vamos supor então que seja a adenina. E aí essa outra que eu representei em preto, no caso vai ser a timina, porque é o que sempre vai acontecer, é esse parzinho aqui, quando a gente fala de DNA, e é esse parzinho aqui também, quando a gente está comentando sobre DNA. E o que vai deixar essa ligação, mas que caramba, não. O que vai permitir essa ligação? Elas vão ser ligadas por pontes de hidrogênio. Tá? Elas se ligam então por pontes de hidrogênio e formam a nossa fita dupla I, a dupla hélice do DNA. Galerinha, sobre o RNA, eu comentei com vocês que tinha alguma diferença. Bom, o RNA, ele não vai ser uma dupla fita, ele vai ser uma fita única, que eu representei aqui. E ele também vai ter uma diferença quando a gente for falar do açúcar, da pentose. Isso porque o DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA é o ácido ribonucleico. Isso porque a pentose que forma o RNA é a ribose e a pentose que forma o DNA é a desoxirribose. Então, o nosso RNA vai ter essa diferença na pentose e também na base nitrogenada, que no caso do RNA,
a gente não vai ter timina, a gente vai ter uracila, ok? Então são essas diferenças aí de composição entre o DNA e o RNA. Também sendo o RNA dividido em três partes, em três RNAs diferentes. Tem o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossomal. Então a gente vai começar a falar desses três, começando de baixo para cima. O RNA ribossomal é o RNA que vai dar formação aos ribossomos, juntamente com outras proteínas também. O RNA transportador e o RNA mensageiro vão participar do processo de síntese proteica, de transcrição e tradução que a gente vai estar comentando mais à frente. Mas de início, o RNA mensageiro é formado a partir da fita do DNA no processo de transcrição, onde ele vai estar pegando uma informação que o DNA deu. E alguma das minhas conversas com vocês eu acabei comentando que o DNA ele era o chefão. Que o núcleo era o chefão exatamente porque dentro do núcleo estava o DNA. Então o DNA é quem manda. E o DNA vai mandar o RNA, vai entregar uma mensagem para ele. Por isso que ele vai ser produzido a partir da fita do DNA. Como assim? O RNA vai ser produzido a partir da fita do DNA pelo processo de transcrição. Isso porque uma enzima vai quebrar essa ligação de ponte de hidrogênio que eu comentei com vocês, vai abrir a fita. Uma outra enzima chamada de RNA polimerase vai se ligar em uma das fitas do DNA e vai codificar a informação, fazendo assim a produção do RNA mensageiro. E o que o RNA mensageiro vai fazer? Ele vai levar essa mensagem para onde? Ele vai para o citoplasma e no citoplasma o RNA transportador vai trazer um aminoácido que vai ser o anticódon, e eu já vou explicar isso direitinho. Vai ser o anticódon que vai ligar com o códon que o RNA mensageiro trouxe, produzindo assim as proteínas. Entenderam mais ou menos? Não tem problema porque eu vou explicar melhor quando eu for falar da transcrição e tradução de uma maneira singular. Ficou esquisito, né? Quando eu for falar só deles, tá? Então vamos lá.